Hoje vamos falar sobre o contexto atual da reforma tributária, em que pé que está o andamento dela e ainda sobre os aspectos políticos que geraram polêmica no cenário jurídico do país. Sob a ótica, é claro, de um dos principais juristas do Brasil, fundador e presidente do IBDAFT, que é o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. Em um minuto, aqui no Poder e Negócios. Você que assiste ao Poder e Negócios de hoje, seja muito bem-vindo. Chegamos por aqui para uma conversa super legal com o jurista Kiyoshi Arada. Doutor Arada, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Poder e Negócios. Prazer é meu, Tiago. Olha, a gente tem tanto assunto para falar porque não param as polêmicas acerca da reforma tributária, porque são normas atrás de normas, atualizações atrás de atualizações. Mas antes eu quero falar aqui, doutor Kiyoshi, desse livro que é o Direito Financeiro e Tributário atualizado, a 33ª edição. Conta um pouco sobre essa atualização, doutor. Não, isso daí está atualizado de acordo com a Emenda Constitucional 132 de 2023, que instituiu essa malucada reforma tributária que a mídia está dando como uma panaceia para sair desse buraco da economia, fazer a economia crescer, simplificar o sistema. Tudo parece uma besteira que não tem tamanho. Por essas e outras coisas mais, eu divulguei recentemente um texto chamado Império da Burrice. Porque a burrice no Brasil já virou ciência, entendeu? Todo mundo está cultivando a burrice. A burrice não é privilégio dos ignorantes, pessoas sem instrução. Burrice campeia no meio acadêmico, nos tribunais superiores, dentro das instituições jurídicas do país, professores titulares e assim por diante, cada um falando uma besteira atrás da outra. Lembrando a frase do Stanislau Ponte Preta, que dizia que falava de festival de besteira que assola o país. Evidentemente, ele não estava se referindo àqueles Zé Povinho, ele estava se referindo àqueles formadores de opinião, àqueles eruditos, né? Sim. É o que está acontecendo. E doutor Kiyoshi, por que será que pessoas tão cultas, tão inteligentes, que conhecem, têm profundo conhecimento e sabedoria a respeito das leis, do direito, ainda assim cometem gafes, cometem, assim, a respeito de tanta coisa errada que se vê por aí? É que a burrice não tem cura. Todo mundo confunde burrice com ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento. Ele não tem como avaliar uma situação concreta, muito menos prever o futuro. Mas isso dá para curar através da escolarização. Ele faz o ginasial, faz a colegial, faz a faculdade, então ele adquire conhecimento, então se cura. Agora, a burrice é uma deformação da criatura humana, é inata. Então, o japonês tem um provérbio muito sábio, que a burrice só se cura com a morte. E é verdade, cara burro não tem cura. Não é? Ele tem orelhas até grandes, mas não é para ouvir os outros, é só para escutar deliciosamente a própria voz, entendeu? Ele é onisciente, ele é um Deus, ele não erra, então ele está sempre feliz e sorridente. É egoísta? Também. O burro necessariamente é egoísta e individualista por excelência. Ele é um narcisista, entendeu? O burro, ele olha no espelho e fala, olha como eu sou inteligente, como eu sou bonito, né? Então, é desse jeito. Isso não tem cura. Então, bom, e a gente vê figuras assim no campo político, não, doutor? No campo político é o que tem mais. Agora, no campo acadêmico também tem, entendeu? Onde você vai, você encontra a burrice prosperando. Então, daí a frase do Rui Barbosa, né? De tanto ver triunfar as nulidades, burros mandando em pessoas inteligentes,
chegam a pensar que a burrice é uma ciência. Não, essa frase tem que ser adaptada. Não é que chegam a pensar, já é uma ciência. E como estudar essa ciência, doutor? Pois é. Agora, a burrice, ele, não, como eu já disse, não tem nada em comum com a ignorância. Tem alguns pontos em contato. Quando a burrice e a ignorância andam junto, aí ninguém segura, ninguém mais conserta. É como aquela erva daninha que toma conta do terreno, aí a terra torna-se infértil, não serve mais para nada. Então a burrice é assim. A burrice, quando menos espera, ele está tomando conta do ambiente, entendeu? Sim. Quando você percebe, a burrice já se implantou, entendeu? E doutor, por que o senhor decidiu colocar esse artigo no ar? Porque eu percebo que o senhor coloca uma boa crítica nisso, não? Eu andei tendo muitos dissabores nos últimos dias. Na posse de novos acadêmicos, na academia que eu pertenço, nas discussões de entidades de classe, nos seminários com professores universitários, todos com títulos de doutor, pós-doutorado. Olha, mas em redação de jornais, entendeu? Um artigo que eu tentei publicar, entendeu? E fizeram reparos. É uma coisa que não tem tamanho, querendo ensinar um jurista quanto à observância da legislação eleitoral, entendeu? Imagine se eu vou publicar algo que fira a legislação eleitoral. Eu não sou candidato. Eu não sendo candidato, eu posso falar bem ou mal de políticos, de candidatos, 365 dias do ano. Não tem limitação de tempo. No ano eleitoral ou fora do ano eleitoral, eu sou livre. Mas como a burrice impera no mundo todo, em todo segmento, eles tentaram policiar o meu artigo. Então eu retirei e proibi de publicá-lo, entendeu? Então eu resolvi escrever esse artigo, né? O Império da Burrice. A burrice está imperando em todos os segmentos da sociedade. No jornalismo é a mesma coisa, principalmente naqueles apresentadores formidáveis lá da Globo, né? Que eles falam bem, mas bastante besteira, entendeu? Fala que a reforma tributária simplifica o sistema. É só contar no dedo, pô. 491 normas constitucionais novas, cuja soma supera infinitamente a quantidade de normas dos 4 tributos que está substituindo, entendeu? E fala que é um tributo neutro. Como neutro? Você paga 30%, alguns poucos não pagam um tostão, outros pagam 30%, outros pagam com 60% de desconto. Onde que está a neutralidade nisso? Ele diz que busca eficiência. Mas como vai buscar eficiência através da confusão? Entendeu? Eficiência está ligado à clareza do texto e não um texto confuso, conflitante, nebuloso, que sequer você encontra uma única norma nessa maldita reforma autocompreensível. Porque você vai lendo e faz referência a uma outra norma. Aí você vai na outra norma, por sua vez, faz remissão a outra. Então você tem que ler as 491 normas para alcançar o conteúdo de uma única norma. Quer dizer, muito confuso. Pois é. E como que as pessoas dizem que isso é simplificar, sendo que, às vezes, na hora de entender, pelo que o senhor está falando, atrapalha mais do que simplifica? Pois é. É que a burrice tomou conta da sociedade, entendeu? Então, os burros acham que eles são oniscientes, não é? E o governo prestigia esse estado de coisa, porque quanto mais burra for a sociedade, o povo, mais fácil para eles lidarem, né? Conduzir a ovelha, entendeu? Só que, de vez em quando, aparece algum lúcido, né? Algum que não é burro. Aí contesta. Aí esses burros dão com burro na água. Doutor Quioche,
E como é que anda a reforma tributária agora? Comitê gestor aprovado já? O senhor deu até um nome para isso aí, não é? Eu chamo de rinoceronte com cabeça de tico-tico. Eu tinha botado cabeça de avestruz, depois eu retifiquei. Que a avestruz tem cabeça até relativamente grande e fica proporcional. Então é melhor cabeça de tico-tico. Então esse comitê gestor, que os burocratas, os burros, criaram, ele vem substituir função do Estado. Ele não é poder do Estado. Ele é um órgão federal, é uma autarquia. Como é que ele pode assumir função de arrecadação, distribuição e julgamento do contencioso administrativo instaurado pelos autos de infração lavrados pelos estados e municípios? Lava o auto de infração, mas não pode julgar, é o comitê gestor que julga. Isso é função típica do Estado. Sim. Então, o auto de infração do município, quem julga é a administração tributária municipal, do Estado é a administração tributária estadual. Não precisa gastar nenhum tostão, já está tudo criado. Não, ele jogou tudo isso fora, comitê gestor, para fazer esse papel, e é aquilo que eu escrevi há meses, IBS, um imposto para sustentar a oligarquia formado por burocratas aliados aos detentores do poder. Comitê gestor cobra 60% do produto de arrecadação do IBS de 2026 e cobra 50% de arrecadação do IBS de 2027 e 2028. Para que fazer um órgão? Não existe no planeta inteiro um imposto destinado a financiar o órgão arrecadador. Meu Deus! O imposto é arrecadado pelos órgãos do Estado, que vale-se dos impostos em gerais para prestar esse serviço, inclusive o serviço de arrecadação. Sim. Não é possível um imposto específico para arrecadar e distribuir determinado imposto. Isso afronta a cláusula pétrea, está lá no artigo 167, inciso 4. É proibido a vinculação do produto de arrecadação a órgão, fundo de despesa. 60% está vinculado ao IBS. E como que eles ferem a cláusula pétrea, doutor? Porque eles são burros. Mas como que deixam ferir a cláusula pétrea? Não houve. Então não houve e nem quero ouvir. Só ouviram aqueles que são burros igualmente eles. Entendeu? Então você vai ouvir alguém que não é burro, vai entrar areia, porque ele vai botar dedo, falar que não pode, está ferindo artigo 167, número 4, aqui está ferindo o princípio federativo, ao tomar o imposto do Estado e tomar o imposto do município. Isso não pode, isso é cláusula pétrea, nenhuma emenda pode passar por cima disso. Então, para não ouvir essas coisas, os burros só ficaram ouvindo entre eles, entre os pares, que têm orelha grande, mas só para ouvir, para escutar o que eles próprios falam. O que eles querem, né? Então, nós estamos perdidos. Então, aquilo que eu falei, é um órgão para sustentar a oligarquia, aconteceu com essa regulamentação. Você vê infindável número de órgãos e cargos que se criaram. Secretaria-Geral, Corregedoria-Geral, Gabinete do Presidente, 9 diretorias regionais integradas por pelo menos 30% de mulheres. Eu não tenho nada contra as mulheres. Até é bom que tenha participação, porque agora está na moda. Candidatos políticos também tem que ter mulher. Mas se igualdade por igualdade, por que não fez a igualdade racial? Por que não botou o indígena? Por que não botou o negro? Entendeu? É verdade. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o cenário político no nosso país também tem gerado muita polêmica, não? Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes foi envolvido numa confusão, né? Aquela chamada prova emprestada, né? Que levantou no Senado aquela questão de impeachment do ministro. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa prova emprestada? Essa mídia está veiculando essa matéria sem conhecimento de causa. Primeiro, ele disse que foi
houve uma requisição de prova de forma informal, não formal. Formal, quer dizer, vai por ofício. Né? Diz que isso daí foi dispensado. Só que eles não estão situando o episódio no tempo. Está parecendo o que aconteceu ontem. Isso aconteceu em 2022, durante a campanha presidencial. Na época, o ministro Alexandre de Moraes era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, pergunto eu, Tiago, era o caso de o ministro mandar um ofício formal para ele próprio? Eu, ministro do Supremo, oficio Vossa Excelência, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que sou eu mesmo, para me informar isso, informar aquilo. Quer dizer, é um absurdo. Não é? Depois, isso daí, na técnica do direito, chama-se prova emprestada, que tem, inclusive, provisão legal. Não tem nada de ilegal, não tem nada de crime de responsabilidade, entendeu? Eu estava contando para você que no tempo que eu comecei a advogar, na década de 60, quem fazia a instrução criminal, ouvindo a testemunha, era promotor público. O juiz ficava fazendo outra coisa, entendeu? Aí a gente fazia a pergunta que bem entendia, o promotor deferia a todos para favorecer o meu cliente, o acusado. Se fosse o juiz, já iria barrar, né? Mas ninguém reclamava coisa nenhuma, todo mundo ficava feliz com isso daí, porque agilizava o processo, etc. Ninguém reclamou nada, não tem vício nenhum, não tem aqueles defeitos que a mídia está apregoando. É o único jurista que falou certo numa entrevista objetiva, elucidativa e didática foi Ives Gandra. Falou, eu não vejo irregularidade nisso, mas existe um precedente do Supremo Tribunal Federal, que pelo fato de o juiz Sérgio Moro ter conversado com o promotor público durante a instrução, o Supremo anulou toda a condenação dele, diz que houve quebra de parcialidade, então tem que anular. Aí soltou o bicho foi candidato e acabou vencendo, né, as eleições. Né? Então, dizia o professor Ives Gandra. Então, para favorecer o Alexandre de Moraes, teria que superar esse precedente do Supremo, que seria nulo. Se observar o precedente, o inquérito que ele está produzindo, que está conduzindo, também seria nulo, porque está eivado de imparcialidade, entendeu? Mas não é nada disso. Não é nada disso. Primeiro tem que situar o episódio no tempo, coisa que ninguém está fazendo, entendeu? Agora, o ministro, que era o presidente, ele não tinha que oficiar coisa nenhuma. Ele, como presidente do TSE, ele sabe das provas que lá existem. Ele poderia simplesmente trazer aquelas provas para o bojo do inquérito que ele preside e utilizar normalmente. Onde que está? Não teria nenhum... Não tem vício nenhum. Então, isso daí vai por conta daquele artigo que eu escrevi, O Império da Burrice, entendeu? E não são pessoas leigas que estão falando, são juristas de renome, juristas respeitáveis, com exceção do professor Ives Gandra, que estão cometendo essas barbaridades. Entendeu? E o que o senhor acha que pode acontecer com o ministro Alexandre de Moraes? Não vai dar nada, porque juridicamente não cabe impeachment. Pode fazer o impeachment por outros fundamentos, por outros fatos que aconteceram, mas não... Como, por exemplo? Por exemplo, eu acho que ele extrapolou bastante liderar a condenação de 17 anos e alguns dias para aqueles que depredaram o Palácio, o Congresso, o Judiciário. Eles certamente cometeram um crime de dano ao patrimônio público, que não dá 17 anos de cadeia. Mas crime de destruição do Estado Democrático de Direito, crime de terrorismo, era no dia 9 de janeiro, no dia seguinte, eu dei uma entrevista dizendo que terrorismo, que naquela época falava só em terrorismo, né? Terroristas. Cara de bengala lá é terrorista, mulher grávida, terrorista. Terrorista, dizia eu, pressupõe
sequestros, assassinatos, bombas. Não é? Isso é terrorismo, como acontece lá no Extremo Oriente. Entendeu? Isso é terrorismo. Agora, são cidadãos que entraram lá desarmados. Não tinham um revólver sequer. Como é que eles vão dar golpe de Estado? Golpe de Estado tem que ter militares na retaguarda. Não é? Então, aquilo lá foi, evidentemente, houve, evidentemente, no meio de milhares de manifestantes pacíficos, alguns que se excederam e partiram para quebra-quebra. Mas está tudo a indicar que esse movimento, pelo menos no Palácio do Governo, começou de dentro para fora. Você vê aí o ministro-chefe do Gabinete Institucional circulando livremente entre os manifestantes, alguns dos assessores dele servindo água. E sintomaticamente, Tiago, não mexeram um dedo no gabinete do presidente. Tudo em volta foi depredado, menos o gabinete do presidente. Você não acha isso estranho? Entendeu? Chama atenção, não, doutor? Chama atenção. E depois, sintomaticamente, o nosso presidente viajou para Araraquara para falar sobre algo que aconteceu 10 dias atrás. Não sei qual é a urgência que ele teve para viajar exatamente no dia 8. E lá chegando, de repente ele já assinou e mandou publicar o decreto de intervenção. Quer dizer, só se ele levou o corpo jurídico junto lá para preparar o documento, né? Sim. Doutor, e nesse caso do juiz que já deu essas decisões, tem algum outro que pode derrubar e mudar tudo, não? Eu acho que com o tempo, quando os ânimos se serenarem, e agora aquela CPI que os congressistas instalaram, o governo foi contra, gastou bilhões para barrar. Quando viu que não tinha como barrar, eles entraram na CPI para inverter o resultado da CPI. Fizeram tudo o contrário. Não quiseram ouvir o principal ator, que é o general comandante do gabinete institucional. Ele não foi ouvido, entendeu? Então só ouviram pessoas que eles bem entendiam, entendeu? E a oposição ficou vendo navios, porque não conseguiu a relatoria, não conseguiu a presidência. Então, os governistas manobraram tudo e o tiro saiu pela culatra. Sim. Doutor, e agora falando um pouquinho da atuação do IBEDAFT, como que estão os trabalhos do Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro, Tributário, porque eu sei que vocês estudam bastante a respeito de tudo que está acontecendo no país. Nós fizemos várias lives com participação de tributaristas de renome nacional, discutindo a reforma tributária. Né? Fizemos já 3º seminário internacional, com participação de juristas da Itália, França e Portugal. Não, Espanha e Portugal. Este ano, em setembro, nós estamos preparando o 4º seminário, que vai entrar agora jurista da França, mas falando em espanhol, entendeu? Para todo mundo entender. Então, por causa da distância, esse seminário vai ser online, mas é o 4º seminário já. E fora isso, nós já está para ser publicado, deve sair no final de setembro, a volume 9 da edição da revista IBEDAFT. Né? É uma revista número especial comemorativo dos 5 anos de aniversário. São 19 artigos contra 12 artigos usuais. Esse tem 19 artigos com 400 e tantas páginas. Então, isso eu pretendo fazer um lançamento assim pomposo para comemorar os 5 anos. E o IBEDAF está andando de vento em popa, não é? Então, tem um espaço reservado para quem quiser escrever artigos de cunho jurídico ou até de natureza política, não é? No site do IBEDAFT. E fora
a possibilidade de os associados escreverem também artigos para a nossa revista. E doutor, qual é hoje a principal pauta? É a reforma tributária ou tem alguma outra? Sim, a reforma tributária é a principal preocupação, não é? Então, tem de um lado uns 40% apoiando e de outro lado 60% contra. Esses que estão apoiando, eu não sei se é por ignorância ou por estar apostando no quanto pior, melhor. Entendeu? Porque já disse um tributarista há vários anos atrás, quando Delfim Neto estava vivo ainda na época. Delfim falou, não, professor, isso daí é muito simples, muito objetivo, muito claro, não vai passar. Então teve Tinha que ser difícil, colega advogado tributarista que me disse que, você está querendo matar a nossa profissão? Se passar um negócio desse que você está fazendo, acaba com o tributarista, não tem mais o que discutir, fica tudo claro, ninguém vai precisar de advogado. Eu falei, eu estou apresentando isso daqui não como advogado tributarista, como doutrinador, entendeu? Como advogado tributarista eu gostaria de ter clientes, né? Mas como doutrinador eu preciso, para ser coerente com a minha doutrina, ajudar a diminuir o trabalho do tributarista. Sim. Entendeu? Então há esse conflito entre ser tributarista e ser doutrinador, entendeu? É o que nem médico, né? Se todo mundo não ficasse doente, descobrir a cura do câncer, muitos médicos vão falir. É verdade. E muitos laboratórios também vão deixar de ganhar rios de dinheiro, entendeu? Os hospitais também vão ter uma queda sensível. Por isso que ninguém está interessado em descobrir a cura do câncer, né? Olha só. Mas no caso o senhor se interessa em fazer com que a reforma seja simplificada. Eu acho que tem que fazer uma reforma de acordo com a cultura média do povo brasileiro. O povo brasileiro não é tudo um povo, digamos, escolarizado, que lê um texto e já vai aplicando. Não é assim. Precisa de escorar com os advogados que às vezes até complicam para manter a clientela, né? Sim. Então precisa descomplicar, né, doutor? Descomplicar. Mas e aí a pergunta, doutor, que eu te faço sempre, vai ter solução, doutor? Vai mudar? Não vai, né? Costuma dizer que o Brasil é o país do futuro, não é? Mas se você não tiver uma postura crítica para realmente mudar, nós vamos ser condenados a ficar eternamente como um país do futuro. Acho que não, nós temos que reverter, fazer do Brasil um país do presente. País do presente onde a cidadania se faça presente em todos os campos, lá na política, na economia, no campo tributário, no magistério, na justiça e tudo mais. Isso não está acontecendo porque todo mundo está acomodado diante desse slogan. Não, o Brasil é um país do futuro. Mas isso daí, eu ouço isso daí desde a década de 70. Precisa ser o Brasil o país do presente. País do presente. Tá certo. Ninguém vai viver de futuro. Muito obrigado, viu, doutor Quioche, pela participação aqui no Poder de Negócios. Obrigado pelo livro Direito Financeiro e Tributário, 33ª edição. Obrigado, viu, doutor? E você, muito obrigado pela participação. O Poder de Negócios de hoje fica por aqui. Mas você pode rever esse programa na íntegra. Basta acessar o nosso canal no YouTube. Se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado pela sua companhia e eu te desejo uma excelente e abençoada semana. Até o nosso próximo encontro.